Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 27 de julho e eu gostaria de ler então em Provérbios capítulo 1 e o verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. Nós então estamos meditando no livro de Apocalipse, neste capítulo 1, que é a introdução, o início da revelação de Jesus Cristo ao seu servo João e às 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui, então, estamos diante de 7 castiçais. O que isso representa? Onde a gente vai encontrar, então, também castiçais na Bíblia? Uma primeira leitura, você vai perceber, vai encontrar esses castiçais bem no início da Bíblia, em Êxodo capítulo 25 e verso 31. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se farás de castiçal. O seu pé, as suas canas e suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, ou seja, de ouro. E este castiçal, então, fazia parte dos 7, inclusive, elementos do tabernáculo. Havia, então, um altar de sacrifícios, em seguida uma bacia de cobre, os dois colocados no átrio, ao exterior da tenda. Depois, dentro da tenda, havia então 2 lugares, 2 repartições, e na primeira, que se chamava Lugar Santo, e havia então este castiçal, uma mesa com os pães, representando as tribos de Israel, e na frente da cortina que separava o Lugar Santo do lugar super santo, então havia ali um altar de incenso. Dentro do lugar santo, super santo, santíssimo lugar, havia então a Arca da Aliança com a sua cobertura, que é chamado então de propiciatório. E se você sabe contar, eu sei que você sabe, você vai ver que existia então 7 peças dentro do tabernáculo, no tabernáculo. 2 no lugar santíssimo, 3 no lugar santo e 2 então no átrio. E uma dessas peças, então, era esse castiçal de ouro. Em Zacarias, que a gente não, assim, mais tarde, em Hebreus, no capítulo 9, verso 2, está escrito: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, ou o castiçal, e a mesa, os pães da proposição, que se chamava o santo lugar. E aqui, interessante que no livro de Hebreus, o altar de incenso foi parar no lugar santíssimo. Muito interessante. Muita gente diz, mas isso foi um erro. Não, o altar de perfumes, na verdade, de incenso, estava no lugar santo, e não no lugar super santo, ou no santíssimo lugar, onde somente uma pessoa podia entrar. E aqui em Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus, o altar de incenso foi parar no lugar santíssimo. Interessante, por que será? No dia em que Jesus morreu, o véu do templo, que foi então o substituto desse véu aqui que separava os 2 lugares, foi completamente rasgado. E as nossas intercessões estão então no lugar santíssimo. Muito interessante, apenas uma parêntese que a gente abre aqui. Em Zacarias capítulo 4, verso 1 a 2, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Interessante que aqui nós estamos no retorno da deportação à Babilônia, e tudo teve que ser reconstruído. Havia muito pecado, até as vestes do sumo sacerdote estavam manchadas, e ali o próprio Senhor vai aparecer e vai dizer: eu purifico as vestes desse homem, porque o inimigo, que é o acusador, Satanás, vai então acusar aquele homem. Aqui, de novo, no segundo templo, a gente encontra esse castiçal de ouro, que representava o povo de Deus. É muito interessante, então, encontrar o castiçal representando aqui a igreja, a totalidade da igreja de Cristo. Como elas eram 7, as igrejas da Ásia Menor, que deveriam receber essa carta pela primeira vez, havia então 7 castiçais em Apocalipse 1, 12. O que isso significa? Uma coisa muito importante também é que o Cristo aqui está no meio dos castiçais. É ele que está no meio da sua igreja. A sua igreja pertence a ele.
Qual a mensagem que a gente pode tirar disso tudo? Muito bonito, muito interessante, essas curiosidades e tudo mais, mas a gente sabe que tudo que acontecia no tabernáculo era profético, estava apontando para alguma coisa, apontando primeiramente para Cristo e seu sacrifício, mas também para a igreja de Cristo Jesus. Em Filipenses, capítulo 2, 14 e 15, Paulo diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha a nossa missão aqui, sermos a luz do mundo, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E o castiçal servia para isso, para fornecer luz. Utilizando, então, o azeite de oliveira, eles faziam com que era a lâmpada que eles tinham, né, naqueles dias. Inclusive, no tabernáculo, você percebe ainda mais uma curiosidade, que havia, então, 3 tipos de luzes diferentes. Do lado de fora havia a luz do sol, dentro do lugar santo, a luz do castiçal, produzida pelo castiçal, e dentro do lugar santíssimo, onde não tinha janela alguma, a única luz que resplandecia era a glória de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Temos essa glória em nós. Agora que você já recebeu a glória de Deus, porque o véu foi rasgado, o sacrifício foi feito, Cristo morreu e ressuscitou, você morreu e ressuscitou com ele, agora você está cheio de luz. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui? Que você deve resplandecer. Onde você resplandece? Nas trevas, né, minha gente? É nas trevas que a gente resplandece, no mundo que a gente resplandece. É por isso que aqui, nessa exortação de Paulo à igreja de Filipe, ele está dizendo que vocês devem parar com essas contendas, com as murmurações, com os blá blá blás, porque não existe treva maior do que a treva que sai da boca do homem que fala mal do outro. Da mulher também, claro. Nós precisamos sermos irrepreensíveis. Então, deixa de lado toda murmuração, todo blá blá blá, toda fofoca, toda contenda. Isso vem do inimigo. Vem do inimigo. Como você quer brilhar no mundo de trevas se você vive falando mal dos outros? Culpando os outros. Já ouviu aquela história? Eu não vou mais à igreja porque a irmã Zumira faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Já ouvi isso muitas vezes, inclusive aqui na França. Até houve uma pessoa que teve a ousadia de dizer que não vinha mais à igreja porque nós estávamos orando pelos irmãos na Ucrânia. Olha só. Até um dia eu tive que usar o púlpito para dizer: minha gente, nós não fazemos política aqui nesta igreja. Nós anunciamos a vida eterna. E oramos pelos irmãos que sofrem em todo o mundo, inclusive na Ucrânia. Outros irmãos não vão à igreja porque na igreja tem pessoas que são vacinadas, tem pessoas que não são vacinadas, tem pessoas que voltam para a direita, tem pessoas que voltam para a esquerda. Na verdade, você se queixa do seu próprio pecado. E se você não está na comunhão do corpo, não é porque existe erro na vida do outro irmão, é porque existe erro na sua vida. E você não quer se converter, não quer encarar o seu próprio erro. Então vai ser sempre a culpa do outro. É o que Adão disse para Deus: foi a mulher que você me deu, por isso que eu pequei. E o que a mulher diz? Foi a serpente que nos enganou. Ninguém, nem Adão, nem Eva disse: Senhor, perdoa-nos. Como fez o Davi, quando pecou com aquela mulher que ele foi pegar na casa dela, foi para a cama com a mulher, engravidou a mulher, matou o marido da mulher, e como se diz em francês, ni vu, ni connu. Ninguém viu, ninguém está sabendo de nada, mas Deus sabe. Cada um se queixa do seu próprio pecado. Antes que você possa brilhar neste mundo de trevas, você precisa ter uma vida correta diante de Deus. Senão não tem como você brilhar, porque não é a sua luz, é a luz de Deus em você. Agora tem muita obstrução, muito cano entupido na nossa vida. Às vezes a luz não passa. Jesus está no meio dos 7 castiçais, dos quais você faz parte. Brilhe neste mundo de trevas. Que Deus te abençoe.